Muito obrigada pela oportunidade de falar. Eu sou Cláudia Fonseca. Eu sou professora, agora colaboradora há quase 35 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de antropologia, e eu vim para cá, para o Brasil. Eu sou originalmente americana, estudei até o mestrado lá, conheci um brasileiro, escapei, fui para a França e com a reabertura nós chegamos no Brasil. Então eu trouxe essa bagagem. O nosso núcleo é o Núcleo de Antropologia e Cidadania, conhecido como NACE, e começou com a Noemi Brito e a Daisy Barcelos e eu. E a Daisy se aposentou, a Noemi faleceu, e hoje continuamos com Patrícia Schuch, Denise Jardim e eu, e um montão de maravilhosos estudantes de de pós-doutorado, de graduação. Em primeiro lugar, eu sinto quase como se estivesse falando com Carmen e Miriam, que são grandes amigas desde os primeiros dias que eu cheguei no Brasil. E para mim é sempre uma oportunidade sentimental e intelectual ter essa interlocução, porque a gente não pode abstrair esse prazer da conversa, que é a metade com grandes ideias, com esperanças políticas, etc., e sempre misturada com essa questão de memórias e saudades, que para mim faz parte da antropologia, a minha experiência da antropologia brasileira, mas é muito mais do que isso. Então, eu quero começar com isso. E eu vou te dizer o que eu senti. Eu acho que finalmente eu vou corresponder mais ou menos ao que vocês estão imaginando, mas eu estava pensando, eu não quero mais falar da minha trajetória como se fosse algo parado, fixo, um fato, sabe, no tempo, porque tudo que a gente está estudando hoje em dia é como essas coisas são reconstruídas de novo e adquirem novos significados. E eu já fiz outras entrevistas, eu acho, inclusive, até com a Miriam e com diversas pessoas falando do meu passado. E às vezes eu penso, eu não aguento mais o meu passado. Porque, inclusive, acaba sendo uma coisa quase folclórica para mim, sabe? Não tem mais significado, quase. Então, eu estava pensando, eu ainda estou cheia de gás a partir da proposta que me colocaram anteontem, junto com Hélio Silva, sobre as fronteiras da etnografia. E eu acho que, pegando nesse prisma, eu vou conseguir mais ou menos responder a algumas das suas perguntas. Foi maravilhoso estar com Hélio. Faz muito tempo que não tinha visto ele. Eu acho que todos nós temos 1000 lições a aprender com esse grande mestre. Mas eu, nesse momento, estou com inquietações, sabe? E inquietações que vêm da minha trajetória. Eu fico pensando sobre fronteiras da etnografia, em primeiro lugar, o próprio título. Eu comecei a pensar, mas até onde vai a etnografia? O que é etnografia? Todas aquelas discussões que tivemos há muito tempo e que tem acusações o tempo todo que refletem o campo político. Vocês não estão fazendo verdadeira etnografia. Vocês estão, é impossível. Isso não é a etnografia pura. E a gente começa a pensar, o que é etnografia? Quais são essas acusações? O que significa para cada pessoa quando diz que está fazendo etnografia? Eu acho que essas fronteiras são muito elásticas e que uma maneira honesta de falar é sempre de dizer
é através da minha trajetória, do meu tipo, estilo pessoal, tendências estéticas, engajamentos políticos e competências teóricas analíticas. E a partir desse caldeirão, né, a gente faz um determinado tipo de etnografia, mas não deve ser vendida nunca como uma receita, porque não tem. Bom, eu tive muita sorte de estar, eu sempre digo, eu estive em 3 épocas de grande efervescência e de prosperidade material. Nos Estados Unidos, na época de Vietnã, que fazia funcionar a economia, me mandaram para a Micronésia. Então, imagine, igual a Malinowski, eu estava sozinha numa ilha que precisava pegar um barco a diesel 5 horas. Bom, as pessoas indo para a Amazônia hoje ainda tem isso, certo? Mas para mim foi fantástico, sabe? E também, de novo, na África, eu sempre dizia, a antropologia me mandava para lugares que eu nem sabia que existiam antes de ir. Imagine, eu nunca tinha nem localizado no mapa Micronésia e depois Alto Volta. E mais uma vez no Alto Volta fui com José, meu marido. Eu fui como funcionária da Unesco, que era um pouco diferente naquela época. Mas, e mais uma vez, morando a 150 quilômetros, a gente no início só tinha motocicleta, sabe? Não era nem motocicleta, era aquele scooter para tentar vencer os 150 quilômetros de vez em quando para ir para a capital. E senão não tínhamos água, nem, quer dizer, água corrente, eletricidade, todas aquelas coisas. Mas nós achávamos o máximo, não era um problema. Em cada um desses campos, tinha alguém que vinha me bater, um interlocutor do campo, né? Na Micronésia, e eu não aprendia isso na sala de aula. Eu aprendia as críticas à antropologia no campo. Na Micronésia, que era um protetorado dos Estados Unidos, entregue pela ONU aos Estados Unidos depois da guerra, que tinha sido japonês, alemão, filipino, tudo antes. Eu tive sempre alguns jovens homens, sabe, mais ou menos na minha faixa etária, né, que vinha de forma informal me desafiar pelo imperialismo americano e o que eu achava que eu estava fazendo lá, certo? Aí eu sempre voltava para casa. E na África, eu achava que eu estava coberta, agora estou trabalhando para as Nações Unidas. Mas óbvio que eu estava numa situação muito semelhante de representar as classes dominantes que estavam procurando planos para canalizar melhor as esforços do país, etc. Esse esforço. Bom, então, também na África, eu fui contestada. Eu lembro, eu vou contar. Eu fui para um funeral. De noite, às vezes, tu escutava tantã, sabe? Já que não tinha televisão, não tinha eletricidade. Aí tu te tocava, porque as pessoas eram, em geral, maravilhosas, abertas, hospitaleiras até demais, porque tinha poucos ocidentais. Aí eu fui para um funeral junto com meu marido e tinha um círculo de pessoas, sempre alguém dançava no meio. E, em geral, os meus interlocutores me obrigavam a dançar também. Não tinha como dizer não. E eu estava lá como espectador, né? E tinha algumas poltronas, é sempre ao ar livre, noite, tantã, dança, e um círculo. E nesse círculo tinha poltronas. E em uma dessas poltronas estava sentado o ancião, essa que é a palavra, da família,
um senhor muito respeitado, africano, mais velho e tal. E quando meu marido e eu chegamos, por sinal, junto com uma americana negra do Corpo da Paz, nós chegamos no círculo e o filho da casa, que era sociólogo com PhD na França, e que estava visitando por causa do funeral do ancião da família, veio me dizer, vocês vão sentar na poltrona, tirando o velho, o ancião. O que tu faria? Eu disse, não, nós não vamos ficar muito tempo, sabe? Já vamos embora, só viemos espiar um pouco, tal. Não, vocês sentam aqui, porque vocês são a minha visita e sabe, eu quero que todo mundo saiba, tal. Não, tá. Finalmente nós fomos embora, em vez de sentar. Mas eu, super consternada, entendeu? Porque, na verdade, é uma situação, se tu corre, o bicho pega, se tu para, o bicho come. E o dia seguinte, o sociólogo estava lá ainda, veio atrás de mim e disse, eu conheço, eu sei que jogo que você está jogando, certo? E comigo não vai passar. Então, mais uma vez, eu te digo, a gente apanha. E isso não quer dizer que eu vou parar completamente, mas eu acho que tem tantas coisas, tem objetivos, mídia diferente, certo? E eu vou começar a fazer uma hierarquia de etnografias? Não, eu acho que tem umas coisas, eu queria dizer. Então, para mim, originalmente, e que de certa forma tem alguma continuidade através da minha trajetória do que eu quero dizer pela etnografia, para mim, tá? E eu pensei, eu vou citar, que eu tenho muito tempo agora, um livro que eu vim de letras. Você sabe, eu estudei, comecei na faculdade estudando matemática, mas junto com literatura francesa. Tá? Me mandaram para a França passar um ano na graduação, tá? E voltei. E eu fiz particularmente literatura francesa, filosófica, teatral, poesia do século XX. Eu sempre era da contemporaneidade. E tinha Sartre e Camus, os dois porquinhos básicos, os cânones do século XX, entre muitos outros, claro. Mas sempre fazíamos uma dupla. E Sartre era profundo. E Camus era sempre tido como um bom rapaz, simpático, mas ele era feliz demais para ser profundo, entendeu? E acontece, casualmente, que me identifiquei muito mais com Camus do que com Sartre. E esses dias eu fiquei numa alegria, porque eu estava falando com o Luiz Fernando Dias Duarte, e ele veio me citar Camus, exatamente o livro que me inspirou desde então, que se chama O Mito de Sísifo, e que tinha impressionado ele também nessa idade impressionável. Ele citou uma outra coisa, que eu não lembro mais em francês, mas tem a ver com o dever de estar feliz, né? Para mim, o que eu queria lembrar, falando de etnografia, é o que Camus vai dizer nesse livro, que ele vai propor 3 grandes profissões de pessoas que vivem plenamente a vida. Um é o ator de palco. Um é o Dom João, o conquistador amoroso. E o terceiro, não lembro de bem, talvez seja um conquistador militar, não lembro mais. Mas ele está falando de quem está vivendo plenamente a vida. E eu vou lhe dizer, eu pensei, agora eu quero acrescentar uma 4ª profissão, que para mim ser antropóloga, e em particular fazer etnografia, significa viver plenamente a vida. São situações
intensas, onde a gente se sente viva. Para mim, quando a gente está na pesquisa de campo, tentando se encontrar, saber o que fazer e sabendo que vamos ter que fazer sentido, ao mesmo tempo que nós estamos plenamente responsáveis e accountable perante as pessoas com quem nós estamos. Para vocês seria que nem fazer uma entrevista sem controlar o microfone antes. Seria uma falta de respeito, sabe? E para mim seria uma falta de respeito na pesquisa de campo se a outra pessoa me dissesse qualquer coisa que eu não fosse lembrar. E essa situação de estar plenamente presente que me levou de volta, inclusive, quando eu caí fora da vida acadêmica, 7 anos. Eu estava morando em Paris, fazendo filho e tal, que eu me decepcionei com a vida acadêmica quando me dei conta que não ia mudar o mundo, especialmente nos Estados Unidos, que não estava apitando mais nada nos anos 70, início dos anos 70. Depois de cair fora, eu pensei, bom, mesmo se a antropologia não muda o mundo, eu quero viver plenamente a vida, eu volto para esse quadro de experiências. Mas eu quero insistir que a experiência para mim não tem nada a ver com o conquistador que está com tudo sob controle. Essa que o Hélio Silva falou, que é uma situação de desamparo, eu fico pensando, muitas vezes eu me sinto mais como vendedora de Avon do que como Indiana Jones, entendeu? Eu me sinto um pouco ridícula, sem falar em intrusa. Eu me sinto tão, às vezes, fora de lugar. Mas eu acho que é isso que é o desafio, que ou tu aprende a nadar, ou tu te afoga, sabe? É uma situação, ou tu sai completamente demolida, tá? Ou tu vai entrando numa nova experiência, aprendendo alguma coisa. E para mim, esse aqui é... Nem sempre, eu acho que apaguei, censurei aqueles onde me afoguei. E devem ter muitos. E tu tem que estar pronto para te arriscar. E as pessoas nunca falam dessas partes malogradas da experiência, mas fazem parte do campo, certo? Essa questão do prazer de viver plenamente. E isso também tem a ver, eu quero voltar a insistir, essa relação com a outra pessoa, que tem uma coisa engraçada. No debate, eu não sei se vocês foram, o dueto com Hélio. A última pergunta foi mal entendida. A Jurema, que óbvio faz pesquisa comigo também desde os anos 80, nos faz uma pergunta altamente indiscreta. Parece que ela estava perguntando sobre relações interpessoais, se vocês tiveram já um caso. Pois é. Na verdade, ela perguntou se a gente não tinha um Tasso na nossa vida. Tasso é o nome do informante-chave de Sidney Mintz. E tem um artigo clássico em Dados, de 80 a 81. Então, a pergunta dela faz todo sentido. O Hélio e eu ficamos, e toda a plateia entendeu o caso. Mas eu acho que a pergunta dela faz muito sentido, e mesmo com um pouquinho o desentendimento. Porque eu estava pensando, na verdade, tem agora pensando em Miriam Gross, e todo o trabalho do Niggs e as provocações sempre que vem daquele lado, tem um lado de desejo no que nós fazemos, nós, antropólogos. Eu acho que sem essa paixão, sem esse desejo, não tem, para mim, o campo que eu quero. Mas o desejo tem que encontrar o desejo das pessoas que estão lá. Tu não pode despejar as tuas sensibilidades nas outras pessoas. Se não tem um entrosamento, não acontece.
E tu tá invadindo mesmo, e tu tem que sair. Continuando nessa questão de tecnologias, e aí eu realmente quero chegar também nessa questão ética. Claro. Que me incomoda muito, muito, muito. Quanto mais eu leio, mas eu não quero ser incomodada demais. Porque eu tenho medo de entrar numa neura de risco zero. Eu sempre lembro de Latour e mil outras pessoas, Patrícia Schuch e tal, que dizem o que tu escreve não precisa ser bem recebido por todo mundo. Pelo amor de Deus. Mas tu tem que estar pronto para escutar as críticas de todos os lados e de justificar o que tu produziste. Entendeu? Essa questão de ler e escrever é uma coisa que a gente faz obsessivamente, sabe? Não é uma coisa... Às vezes, ler artigos acadêmicos é um pouco mais trabalhoso. Mas ler romance, ler, sabe, no ônibus, ler antes de ir para a cama, escrever cartas antigamente também. Escrever diário pessoal, como Malinowski, era uma coisa que vem da juventude, tá? Em primeiro lugar, a escrita. Como eu disse outro dia, eu acho que essa questão, essa relação com a escrita é específica a determinada classe e determinada época, determinada geração. Então, eu tenho, quer dizer, eu não tenho a mesma facilidade de entrar nas riquezas de outra modalidade. Na minha época também, eu estava falando com quem? Com Ellen Wortmann ontem, que a Ellen estava falando como foi importante ela fazer uma aula como historiadora no Rio Grande do Sul, que ensinou análise de texto. Bom, eu fiz no estudo de letras, de francês, eu aprendi na França a tal de exegese do texto. E exegese do texto, tu pega um texto de uma pagininha e tu fica 3 meses, entendeu? Porque tu vai perguntando tudo, as circunstâncias de produção, a biografia do autor, sabe, além de cada palavra e situando cada frase dentro de um contexto histórico. Tudo isso faz parte da exegese do texto, como eu aprendi na França. E para mim eu pensei, de certa forma, os nossos diários de campo acabam sendo, para mim, a possibilidade de fazer essa exegese de texto. Eu não consigo fazer isso quando eu estou na experiência, porque a experiência do campo é tão intensa que eu não estou analisando coisas. Eu estou curiosa, eu estou junto com outra pessoa, querendo ver se eu entendi, se ele me entendeu, sabe? Eu não estou nessa exegese. E para mim eu preciso ter um texto, que eu imagino que para vocês pode ser um texto agora visual, que vocês vão fazer a mesma coisa. Eu não teria a mesma facilidade. Todo mundo vai ler. As pessoas que eu estou pesquisando e com quem eu estou falando, que estão no meu diário de campo, eles vão ler. Hoje em dia é um pressuposto que seja provável ou não. Eu acho que tem que ser um pressuposto ético do que nós estamos fazendo, certo? Porque é cada vez mais o caso. E se não é eles, vai ser os filhos deles. Que de repente as pessoas com quem eu trabalho são analfabetas, mas os filhos deles vão viver outra época, vão crescer, tá? Então, eu tenho que pensar muito sobre o accountability do que eu estou fazendo. E para mim isso faz a diferença entre uma antropologia bem colonialista, que eu vou lá, eu descrevo pessoas que eu nomeio, eu crio como personagens no livro, mas não tem materialidade política.
né? E não tem a força, nem a voz, nem a possibilidade de devolver para ti, né? E hoje em dia, justamente, nós não temos o luxo e nem a inocência política de agir como colonialista. Eu estou só escrevendo para os meus colegas. Antigamente era essa. Você está escrevendo para o mundo de antropologia. E eu te digo, se os americanos podem, em algum momento, se manter nessa ilusão, eu estou escrevendo para a ciência, né? Se tem outras pessoas que ainda acreditam nessa possibilidade ou desejabilidade de uma interlocução exclusiva com os teus colegas, bom, eu estou aberta a escutar. Mas eu acho, mais uma vez, que eu aprendi no Brasil, vivendo no lugar que eu estou estudando, escutando os meus colegas, e hoje em dia, com a facilidade da comunicação e a interlocução, a entender que a ética não é o que os comitês de ética estão mandando, uma assinatura na linha, leia isso e tal. Não, a ética é de saber, o pressupor que todos os teus interlocutores de pesquisa vão estar lendo e gostando e não gostando do que você escreveu, e você tem que justificar, inclusive em termos éticos e políticos, para eles. Eu comecei bem com aquela coisa de eu vou estudar os coitados subalternos que não têm voz, eu vou dar visibilidade. Eu não estou querendo diminuir a importância disso e as pessoas que continuam fazendo isso, porque são novos desafios. E por isso que eu comecei, chegando no Brasil, eu ia fazer educação popular. A minha primeira tese foi educação popular. Essas histórias são cansativas, mas são histórias que me marcaram. Eu estava estudando, eu lembro, eu estava entrevistando uma velha senhora analfabeta na casa dela, no interior do interior de Minas Gerais, sobre a vida, sobre mandioca, sobre plantação, sobre os filhos, tal. A maioria das pessoas adoram falar. E ela não tinha dito nada até então. Aí ela para, ela diz: por que você está aqui mesmo? Eu paro para tentar explicar, porque eu tenho um projeto para fazer uma educação popular que ajude no desenvolvimento local, as populações e tal. Ela olhou para mim e ela disse: eu não acredito nada disso. Eu acho que você está aqui é para ganhar mais dinheiro. Sabe? Aí tu volta para casa e aquela coisa, tu não precisa te entregar completamente às críticas, mas tu tem que pensar. Porque eles sabem coisas, estão olhando de um ângulo que de repente não tinha sido tão evidente antes, em termos dessas relações de desigualdade do lugar na antropologia, no campo e tal. Quando eu trabalhei com o Núcleo de Estudos da Prostituição em Porto Alegre, foi a primeira vez que eu estava trabalhando com uma associação. Como eu disse outro dia, até então eu tinha a impressão que as associações me contaminavam os informantes com determinada cartilha, né? Que, mais uma vez, eu acho que é uma inocência da gente. Mas foi uma alegria, e eu tenho que dizer, foi graças aos meus estudantes, como a Aline Bonetti, a Elisiane Pazini e outros, da graduação, que me levaram para as associações. E a coisa legal de trabalhar com a associação na hora e depois, para mim tem uma dimensão, além do prazer, ética. Porque hoje em dia eu fico pensando, tudo que eu escrevi pode ser atacado, as ideias. Esses dias alguém escreveu contra um dos meus textos, dizendo que absurdo que eu estava... É um texto absolutamente academicamente digno, então não estou criticando o crítico. Eu acho que é um debate legal, está provocando. Mas estava dizendo, olha,
essa Cláudia Fonseca fala, nos dá um montão de falas das interlocutoras, dizendo, por exemplo, eu fervi muito quando eu era jovem e eu fiz muito dinheiro. E se eu tivesse poupado, estaria rica hoje. Mas eu gastei tudo na farra, com drogas e tal. Uma mulher falando para mim. Então, eu vou usar isso, de certa forma, tentando entender o que ela está me dizendo, certo? Falando da sua vida, a trajetória de vida. Ela não está arrependida. Ela não está dizendo, coitadinha de mim. Ela não está numa, eu me converti agora. Ela não está numa censura das pessoas que estão assim. Ela está me falando outras coisas sobre as sociabilidades que fazem sentido na vida das pessoas, certo? Bom, então, a partir desse tipo de crítica contra meu trabalho, que eu não estou enxergando que, na verdade, essa pessoa está se revelando como alguém que não sabe planejar a longo prazo, etc. E, portanto, a minha etnografia é politicamente conservadora. Porque, no fundo, tudo, quer dizer, o produto, a consequência desse tipo de análise é dizer, que bonito que fiquem como estão. Certo? Que, obviamente, qualquer antropólogo vai saber que não é o que eu estou tentando transmitir. Mas sabe como eu me sinto coberta nessa discussão? Eu penso, tudo bem, a gente assume uma determinada perspectiva, inclusive que é coerente, e que eu me sinto absolutamente apoiada pela antropologia brasileira na perspectiva que eu abraço, que é uma perspectiva do ponto de vista do nativo, certo? Mas eu fico mais coberta ainda pensando, bom, eu sei que a associação política de prostitutas que estavam querendo afirmar direitos, avançar na sua causa, que levava adiante, que era feita não por damas de caridade, essa associação, mas pelas prostitutas, determinadas prostitutas também, não é nunca representativo. Mas eu pensei, pelo menos eu posso pensar que o que eu produzi, além de ser, na época, aceitável pelos meus colegas de antropologia, que era mais ou menos aceitável pelos meus interlocutores de campo. Eu não estava traindo o que elas estavam tentando me dizer com grandes explicações, certo? Eu estava tentando descrever um pouco o que elas viviam nessa situação. E eu volto a insistir, eticamente, a partir do momento que eu estou trabalhando com uma associação, eu me sinto mais segura, de certa forma, olhando para trás e pensando no que eu fiz e no que eu escrevi, especialmente quando está sob ataque. Só acrescentando essa questão do memorialismo, de contar das vidas da gente, a ilusão biográfica de Bourdieu. E eu acho que essa ilusão biográfica acompanha um pouco essa ideia dos idosos, eles têm muito para nos ensinar. Não é idoso, qual é a palavra politicamente correta? Bom, em todo caso, os mais velhos. E, claro, eu acho que tem experiência e eu acho que é a coisa sensata procurar entender, escutar. Mas eu tenho muito medo de ficar reelaborando uma ideia canônica clássica que eu aprendi de Cláudia Fonseca ou qualquer coisa, porque eu acho que se tem uma característica minha é que eu não encontro aquele cânone. Então, essa questão da ética do desconforto de Ricoeur, que eu falei outro dia, faz parte de mim. Eu não consigo. E hoje, felizmente, hoje está na moda a ideia das incertezas, certo? O Latour faz todo o reassemblar social a partir das incertezas. Incerteza do objeto, incerteza do ator. Mas eu acho que... E da instabilidade, de determinada maneira. Eu acho que tem coisas que continuam, que fazem parte de qualquer boa pesquisa. Eu acho que
antropológica que, pelo menos, o tipo que eu acho boa, que é essa abertura à nossa realidade, essa capacidade de olhar para as coisas que estão acontecendo. O máximo possível, não quero ser inocente com a ilusão que a gente está se livrando de ideias preconcebidas, mas a gente está se arriscando para sacudir um pouco as ideias preconcebidas, tanto do senso comum quanto da vida acadêmica. Para mim, não tem motivo de fazer pesquisa se você não tem isso. E eu acho que isso continua igual, desde o início do campo até hoje. Essa maneira de tentar cair nos pés, apesar de ver que aquela realidade, cada nova realidade é singela, é nova, não, sabe? Então, tem coisas, sim, que se mantêm, eu acho, através dos anos em termos da etnografia. Uma coisa muito legal hoje da antropologia é que nos exige repensar tudo, a quantidade de pessoas estudando para cima, com motivos tão políticos, com objetivos tão acadêmicos, teóricos, analíticos. E outro dia eu estava no Ministério Público com uma nova mestranda, querendo estudar as pessoas interditadas. E a gente estava, não sabíamos o que nós queríamos, o que o Ministério Público teria, né? Como colocar mão, porque tudo é sigiloso, que eu não sei o quê, consentimento informado e tal, para saber o processo de como ter laudo, quais são. A gente se interessa muito pelas tecnologias de poder, todas as mediações. Mas a mulher disse, mas quem sabe vocês peguem as pessoas que já foram interditadas e que estão sendo acompanhadas, porque as estruturas não se satisfazem simplesmente em dizer, tá, interditado, eu vou dar nas mãos de tal e tal curador. Não, eles têm que ir depois ver se a relação está sendo bem levada, se o curador está sendo responsável. E ela disse, isso não é um problema. E chamou um senhor, porque aí o responsável... Bom, eu quero dizer, é um tema que não tinha nos surgido antes de ir para o campo. Quem orientou, quem deu a dica, quem deu a deixa, quem abriu a porta, porque umas das portas são fechadas. Eu estava... Ana Lúcia Pastore, na mesa, outro dia, estava falando como ela chegou na Fundação Casa, em São Paulo, querendo estudar meninos infratores, e foi para os arquivos. Mas um funcionário que estava lá começa a falar com ela e diz, mas você sabe o que tem aqui, que está caindo de maduro para ser pesquisado? São as histórias dos ex-internos que viveram aqui durante anos, não sei. Entendeu? Ela usou o campo como orientador. Então, eu estava pensando o tempo todo como, mesmo na definição do objeto, e eu acho que isso é típico e talvez seja um pouco menos afetivo e mais intelectual, sobre a etnografia, como nós vamos redimensionando o nosso objetivo em função da experiência. Mas esse redimensionamento acontece em função do encontro com os nossos sujeitos, o que eles querem, o que faz sentido para eles. Não é simplesmente entender um ao outro. A gente vai reformulando a própria pesquisa. E aí também eu acho que é super importante a ideia de estudar para cima, que nem chegamos a esse tema outro dia, mas como hoje em dia a antropologia estuda, e aí que quando eu disse, eu não sei se as pessoas se dão conta como nós temos sorte de ter essa estrutura da aba, como nós temos sorte de ter essas reuniões, porque como a gente estava dizendo, Christian, para incluir tu e Verônica nas discussões, tem uma produção louca de coisas acontecendo e absolutamente
maravilhosa dentro da antropologia brasileira. E é nesses congressos que as coisas funcionam, que a gente consegue, caminhando na praia com alguém, tu consegue ficar conhecendo muitas coisas novas. Não é só nos GTs, que são importantes, mesas redondas, mas é no café da manhã e tal, que tu fica trocando ideias e te dando conta dessa diversidade que temos aqui no Brasil. E eu considero realmente um privilégio, inclusive, que eu nos considero, inclusive, parte de uma categoria que tem, até agora, tocar na madeira, sido bastante privilegiada, essa educação superior. Eu quero dizer, vindo mesmo desde que eu cheguei no Brasil em 78, eu vi um investimento incrível nas nossas carreiras, um investimento público, financiado, com bolsas, todas essas coisas. Mas, voltando para ontem, eu queria insistir numa coisa, segundo ponto, um pouco, continuando, primeiro, estava falando com o Zé Miguel, que estuda prostituição, sexualidade, o nosso colega colombiano de Pagu. E ele me disse, Cláudia, tu não acha que nós temos que falar mais sobre a possibilidade de antropologia aplicada, antropologia em ação, que parece que nós somos muito acadêmicos aqui no Brasil? Eu disse, não sei se eu estou de acordo que somos tão acadêmicos no Brasil. Eu acho que nós não usamos, e com determinados motivos, a palavra antropologia aplicada, porque é uma palavra que vem da época dos Estados Unidos, do desenvolvimentismo, que tem uma série de críticas sérias. Mas isso que eu acho incrível no Brasil é esta maneira que os antropólogos são praticamente todos engajados em alguma interlocução política. E claro que a Marisa Pierano, que fala da antropologia brasileira e essa especificidade nossa, que desde o início não estamos estudando como eu estudei na Micronésia. Atualmente estou trabalhando com Hanseníase, com esse humor Han, um movimento social de afetados, atingidos pela hanseníase, que é pela lepra. É um movimento social riquíssimo. Apesar de parecer um assunto meio esdrúxulo, muito circunscrito, na verdade, quanto mais eu atuo junto a esse movimento, mais eu vejo as possibilidades políticas, que são muito amplas e que vão muito além de um pequeno grupo de pessoas hoje idosas que foram internadas compulsoriamente. Eu gosto muito porque eu estou em interlocução com geneticistas na universidade. E eu estou numa pesquisa e uma interlocução que, nesse momento, está levando lutas políticas no executivo e no legislativo. Então, mas isso me coloca muito no mesmo balaio com as pessoas que estudam sociedades indígenas e quilombolas. De repente, eu me dou conta como é delicada a situação. Mas, de repente, me tira toda a vontade de fazer aquelas críticas picuinhas que a gente fazia sobre isso e aquilo, e de reformular toda a minha análise, que eu não acho menos pertinente, mas onde eu posso estar em consonância com um movimento que, por enquanto, tem me afetado, tem me seduzido, e eu assumo plenamente o meu papel dentro dessa interlocução. Então, isso volta para aquela ideia de o que é a diferença entre antropologia aplicada e antropologia teórica analítica.
entendeu? Eu acho que quando tu pensa na ética das coisas, o teu lugar, isso já te leva para a política, da antropologia brasileira que nós vivemos nesse país, e que já é inseparável das perspectivas analíticas que estamos escolhendo. A gente sempre se apaixona pelos interlocutores do campo, senão a gente não segue em determinada linha. E tem uma mulher geneticista médica na nossa universidade, que, aliás, é filha de um grande literato de letras, um professor de letras. Então, ela traz poesia, entusiasmo, alegria e abertura para mundos diferentes, eu acho, além de uma expertise magnífica na área dela. É Lavínia Schuller-Facchini, ou Facchini-Schuller. E ela já trabalhava como voluntária nessa organização Mohan, fazendo história, juntando, não era nem como geneticista, mas ela não se aquieta só com uma coisa, ela está sempre se envolvendo politicamente, socialmente, em muitas coisas. E depois ela bolou junto com a própria associação, mas depois de uma longa interlocução, de talvez 4 anos, agora estão passando para a fase de tentar localizar os filhos que foram sequestrados e colocados em orfanatos, sabe? E muitos desses filhos perderam sua identidade, mas as suas vidas foram marcadas pela violência de Estado, que sequestravam os pais e jogavam dentro das colônias. Óbvio que não deixavam os filhos ficar juntos, certo? Tiravam logo os filhos. As pessoas faziam filhos, mas tão logo quanto nascia, colocava em balaio e mandava pro preventório, se chama. Então, muitos desses filhos foram dados como mortos, porque pensa, década de 40, 50, institucionalização, muitos morreram, mas muitos familiares hoje acham que essas crianças foram dadas em adoção, porque tinha muitas dadas em adoção, mas sem a permissão dos pais. Quando os pais não davam permissão, recebiam notificação que Beltrano, com 3 meses, tinha falecido, mas não recebiam certidão de óbito, não viam a sepultura, sabe, na maioria dos casos, etc., e só ficavam sem os filhos. E outras crianças foram dadas em adoção, e outras crianças ainda que digamos que o pai, quando foi internado, não queria mandar o filho para preventório, então resolveu, eu prefiro dar para o primo. Mas o primo registrou no nome próprio. E todas essas crianças perderam a identidade, entendeu? Mesmo legal. Então, hoje em dia não sabem quem são. E a Lavínia, que já trabalhava com geneticistas argentinos com as abuelas da Praça de Mayo, aí a Lavínia teve a ideia, vamos ver se o teste de DNA ajuda de alguma maneira na luta política dessa organização. Então, ela está indo, e de novo, não só pelo Mohan, mas pela interlocução com outra pesquisadora de outra área, mas com quem eu afino muito em termos de objetivos políticos, de perspectivas de que vale a pena, de que está acontecendo no Brasil hoje, de quais são as desigualdades, de como tentar lutar contra as injustiças do passado e do presente. Agora estou trabalhando com eles. Mas isso não quer dizer, quando eu chego no campo, agora, eu continuo tocando sozinha para as casas. Ou então, trabalho com a Gláucia Maricato desde a graduação dela. Ela entrou como bolsista comigo logo quando eu me antenei nesse tema. E eu disse, vem cá, Gláucia, tu quer ir para Acre? Eu não estou disponível, a equipe genética está indo para Acre, vai tu, fica 2 semanas. Ok.
E ela se jogou. E acontece que ela se revelou uma pesquisadora nata, sabe? E foi para lá. Então, junto com a Gláucia foi comigo a última vez que eu fui a Belém. A primeira vez eu fui com a equipe, mais uma pessoa da equipe, mas eu tentava me apartar, me separar da equipe para ir bater nas portas. Essa associação fica no norte? Fica em todo o Brasil, são 40 instituições. Tem em Acre, tem em Manaus, tem em Porto Alegre, Itapuã, tem em Minas Gerais. Ontem eu não fui no meu simpósio porque nós fizemos contato, Gláucia e eu, com o representante local. Ele é filho, a mãe dele foi para o educandário e cresceu 18 anos, ou 12, ela foi com 6 anos de idade, porque a mãe dela teve lepra. E ela casou com um senhor compulsoriamente internado, que é da geração da mãe dela. Então, e nós falamos com o filho desse casal ontem, que organiza o grupo político aqui, participa da Associação Nacional. E, de novo, são pessoas, eu não sei como, ou se é o meu deslumbramento do momento, mas são pessoas sedutoras. Eu admiro muito os meus colegas que trabalham em lugares e entre pessoas com quais não se afinam. É outro desafio, certo? E eu acho que tem que ser feito. Eu sempre penso na Gita de Beer, que estudou histórias de vida ou narrativas orais de militares da ditadura. Eu acho admirável e maravilhoso e tem que ser feito. Então, eu não digo que tem que ser assim, mas casualmente eu sinto com muitas dessas pessoas, e especialmente os líderes do movimento social, eles são pessoas muito perspicazes. Eles têm um sentido político agudo e uma autorreflexão também muito rápida. Tem intelectuais orgânicos que hoje têm 80 anos e que nunca estudaram além do primeiro grau, mas que já estiveram no Japão, já estiveram na Índia, estiveram no mundo inteiro pela luta, e eles sabem muito bem quem eu sou, o que eu posso levar para eles, quais são as possibilidades, o que eles estão fazendo como estratégia, como tática. Como nós, como pesquisadores, também temos, teoricamente, essa autorreflexão, e isso não nos torna necessariamente cínicos. E é a mesma coisa para os meus interlocutores, entendeu? E nós temos essa interlocução que, para mim, é bastante igualitária em termos da capacidade de analisar a situação. Então, o meu desafio é traduzir para uma determinada linguagem acadêmica, antropológica, mas sem deixar de respeitar essa interlocução. E para tanto, eu tento chegar na casa das pessoas, eu tento chegar nos bastidores, eu tento escutar quem nem sempre tem um lugar nas reuniões. Mas eu não fui muito longe ainda. Eu estava dizendo para a Gláucia, eu me sinto a eterna principiante.